Olá, passando por aqui novamente para trazer um assunto que me pediram para falar. Então me pediram para falar desse assunto, eu falei, vou fazer um vídeo sobre esse assunto. Não é tão comum, mas as pessoas que sofrem desse problema, elas sofrem bastante. Elas têm um transtorno muito grande. E digamos assim, as soluções são soluções drásticas. Então eu quero trazer aqui para vocês uma solução de um problema, de um processo, de uma doença, que para a gente ir além do físico. Lembrem que a nossa proposta é sair fora da caixinha, mas também ir além do físico, que é a metafísica. Então, tudo que está no físico tem uma meta, tem um além, né? Então, é como se fosse numa empresa e você percebesse que você tem o pessoal que a gente chama de chão de fábrica, né? Depois você tem os gerentes, depois você tem os diretores e você tem depois a diretoria. Né, acima da diretoria, a presidência. Então, o nosso sistema também existe. Né? Então, existe o corpo físico, né, o orgânico, que é submetido, digamos, a um corpo emocional, que é submetido a um corpo mental, que é submetido a um corpo espiritual. Então, essa seria uma espécie de hierarquia que traria para a gente aqui a ideia. Então, eu quero falar hoje sobre um assunto que a gente acha muito importante: hipertireoidismo. Hiper quer dizer a mais, quer dizer além. Então, o hipertireoidismo é um processo onde a glândula da tireoide trabalha demais. Então, essa glândula trabalha acelerada, demais. E por que a glândula trabalha demais? Então, quando aí você vai ouvir falar sobre a doença de Graves, que é uma doença autoimune. Mas a gente entende que todas as doenças têm um porquê, pensando na metafísica. Então, eu quero trazer um pouco para vocês aqui sobre a metafísica. É lógico, além dos cuidados com o endocrinologista, que é importante, que você precisa ter um suporte, você que tem esse problema, mas a gente quer trazer algo mais para você. A gente quer trazer talvez uma orientação, talvez uma maneira de você pensar e entender. E a pergunta é, será que isso que ele está colocando se encaixa aí para mim? Porque quando você tem a percepção do metafísico, você pode fazer mudanças, né? Hoje em dia está mindset, quer dizer, no teu pensamento. Você pode reavaliar o teu padrão mental, as tuas crenças, buscar identificar onde que você teve esse problema, onde começou. Então tem todo um aspecto aí interessante, importante, para que você possa fazer a mudança, mudando internamente. Né? Então eu, particularmente, acho importante contar aqui, eu tenho uma irmã, né, um ano e pouco mais nova que eu, e há uns 20 anos atrás ela fez um hipertireoidismo. E, na época, os tratamentos, como ainda hoje, são muito agressivos, né? Ou é uma cirurgia, ou é uma iodoterapia, onde você queima a tireoide, tem todas as repercussões. E era a opção que estava para ela. Eu falei, olha, vamos tentar alguma coisa diferente, né? Tudo bem? Irmã, né? Não tem muito que... Vamos lá. E nós começamos a fazer um trabalho com outras ferramentas e também muito com o emocional, né? E ela foi fazendo mudanças no emocional. Olha, isso faz mais, eu acredito, não vou dizer 20 anos, mas olha, uns 15 anos. E até hoje não teve mais nenhum problema. Houve uma solução, digamos assim, espontânea, né? O que a medicina não consegue entender como uma cura espontânea. As curas não são espontâneas. Tem alguma coisa lá que rola no interior da pessoa, que acontece nos vários níveis e que modifica o comportamento do organismo, né, do sistema, e ele cura. Né? Então, a gente está cheio de cura espontânea. É que as curas espontâneas não são estudadas, né? Não existe interesse. O interesse é assim, a pessoa se curou, vamos ver por quê. Não tem interesse, porque a medicina é uma medicina da doença, não é da saúde. A medicina da doença interessa a doença, porque ali é que ela tem a lucratividade, digamos assim. Então, vamos lá, vamos colocar um conceito, então, do que é o hipertireoidismo. Então, definindo, um aumento do volume e da atividade da secretora da glândula tireoide. Então, pode aumentar de volume ou não, mas ela aumenta a atividade. E o que produz? O quadro é importante. Tem, principalmente, batimentos cardíacos acelerados, muito acelerados, frequência altíssima, muito nervosismo, muito tremor, sensação constante de fome, porque o metabolismo está super acelerado. Emagrecimento, perda de peso violenta, muito cansaço. Não aguenta o calor, porque a tireoide é a glândula do calor, né? Quando a gente trabalha o hipotireoidismo, a gente fala
para medir a temperatura. E, claro, acelera a questão intestinal. Então, os sintomas são muito evidentes, muito intensos. Importante. Pode dar também pânico, né? Ansiedade profunda. Qual é o sentido técnico aqui? Conflitos urgentes. Então, se você tem um esquema aí dentro de você de ter um conflito urgente, está sempre com um conflito urgente, e você desenvolve, então, isto é o começo da explicação. É você ter muitos conflitos de urgência. Tem que fazer tudo com muita urgência. Muita urgência é como se, de uma maneira sutil, digamos assim, que o corpo entendesse que você está precisando de mais pressa. Então, o corpo acelera. Ele vai lá na tireoide e faz acelera. Olha que interessante. No sentido biológico, a tireoide é o nosso relógio biológico, tem a ver com o tempo. Então, olha que interessante. Então, eu estou acelerando o tempo, eu preciso acelerar. Essa palavra, preciso acelerar, preciso fazer mais rápido, com muita. E um nível tão intenso que a tireoide, digamos assim, responde por isso. Você tem tanta intensidade nisso que acaba respondendo. Vamos aprofundar um pouquinho? Ao fazer um hipertireoidismo, aumento a produção de hormônios e com ele o metabolismo para acelerar os processos o máximo possível. Então é como se eu precisasse acelerar todos os processos da minha vida o máximo possível. Quando eu produzo o hormônio da tireoide, que chama tiroxina, tem a tiroxina T4 e o triodotironina, que é o T3. Podemos prender a pé. Peça é o alimento. É como se aí fosse na nossa parte instintiva. Eu posso pegar um alimento, né? Eu vou caçar com mais velocidade. E aí a sensação é, eu não sou rápido o suficiente para pegar a comida. Né? Então, como se o animal tivesse não conseguindo caçar, precisa ser mais rápido. Para isso, precisa ter um metabolismo mais rápido. Né? Então, quando você tem um hipo, que é muito mais comum, você tem uma lassitude, uma lentidão, uma coisa muito devagar. O hiper é como se você falasse, eu preciso ser mais rápido. Então, aí entra comida, mas pode ser um virtual. Eu preciso ser mais rápido para contentar meu chefe, para contentar meu marido, para contentar minha esposa, para contentar meu pai. Eu preciso ser mais rápido, eu preciso fazer as coisas com mais rapidez, eu não sou rápido o suficiente. E isso é um nível interior violento, né, que a tireoide vem responder a essa necessidade, digamos assim, psicológica. Então, o conflito sempre é um conflito de urgência. Quero que aconteça tudo mais rápido. Preciso que aconteça tudo mais rápido. Precisamos de algo que realmente está ao nosso alcance, mas que precisamos fazer rapidamente. Tenho que me apressar, mas vou chegar lá assim mesmo. Então, olha que interessante. Então, o hipertireoidismo é um conflito básico de urgência, de rapidez. Eu tenho que ser mais rápido. Eu não sou rápido o suficiente, eu não consigo pegar o alimento, eu não consigo fazer as coisas o suficiente. Esse nível de exigência absurdo, a pessoa que tem o hipertireoidismo, ela solicita para que a tireoide trabalhe mais rápido, porque a tireoide é o relógio. Então, se eu preciso acelerar, eu vou acelerar a tireoide. E importante falar aqui também, como é basicamente uma doença autoimune, chamada doença de Graves, os alimentos que são inflamatórios são muito importantes você retirar esses alimentos. Então, o glúten, o leite, o açúcar, tratar o intestino, isso vai ajudar também o processo autoimune, pode melhorar muito. Você deve associar, junto com o seu endocrinologista, que é muito importante, é um caso grave, o hipertireoidismo, você pode associar a homeopatia, você pode associar alguns outros medicamentos hoje de bloqueios transitórios das morfinas alimentares, que ajudam muito. Então, tem algumas coisas que podem ajudar o tratamento convencional. Né? Mas o importante aqui nessa nossa conversa é, se você tem muita urgência de fazer uma coisa muito rápido, você tem que reavaliar. Então, quando você aprender a reavaliar, dar tempo ao tempo, lembrar que nós temos o nosso tempo e o tempo de Deus, aí você vai poder entrar num acordo e talvez não há necessidade de tanta pressa. Muito bem? Meus amigos, se você gostou, compartilhe com os seus amigos, põe um like aqui, se inscreva no nosso canal também, o Saúde Funcional Vida Plena, para que a gente possa estar levando isso para mais pessoas.
né? Então vou deixar aqui saúde funcional, vida plena, para que a gente possa levar para mais pessoas essa nossa ideia, que é uma ideia de sair um pouco fora do lugar comum na área da saúde, tá bom? Muito obrigado e até breve.